será que cai por terra a ideia da imunização de rebanho? Ou seja, se eu peguei uma vez Covid, eu não pego mais. Essa é uma questão que fica depois desse caso registrado pelo CidadeVerde.com. Eu vou falar com a doutora Renata Beltrão, ela está aqui com a gente, ela é infectologista lá de Parnaíba e vai trazer informações para nós aqui no Jornal do Piauí. Doutora Renata, boa tarde, obrigado por atender o Jornal do Piauí mais uma vez. Fica essa questão, será que nós estamos diante de um caso de reinfecção? Não é possível ficar imune ao vírus? Na verdade, tudo relacionado à imunidade do Covid é muito novo, assim como a doença, né? Os comportamentos das imunoglobulinas, que são algumas células de defesa, eles não são tão bem estabelecidos e não seguem um padrão. Então, nós temos uma certa dificuldade de afirmar sobre a imunidade do paciente. Esse caso em específico é um caso de um paciente que teve sintomas, teve um caso diagnosticado, depois teve sintomas já como negativo, como se estivesse sem sintomas, sem partículas virais para contaminar ninguém, e novamente apresenta sintomas logo depois. A gente fica realmente se perguntando se é isso, se existem falhas de condução, se existem outras interrogações que podem ser levantadas. Mas diante dos exames que foram apresentados, é a primeira interpretação. Renata, como é que era um caso, por exemplo, de gripe, onde a pessoa, evidentemente, teve gripe esse ano, aí teve gripe em outro ano? Por que na gripe isso se repete e por que não se repetiria ou se imaginou que não pudesse ser possível com a Covid-19? Então, na verdade, o que acontece é que quando a gente pega um vírus qualquer que venha com esses sintomas gripais, o nosso corpo tende a desenvolver uma defesa definitiva contra aquele tipo de vírus, contra aquela representação viral. O que acontece no ano seguinte, ou o que acontece no segundo momento, é uma variação viral, uma variação genética do vírus, um novo agente que aparece e faz novamente sintomas gripais. Então, você teoricamente teria desenvolvido uma imunidade àquele primeiro agente. A mudança para o segundo agente diferente é que traria os mesmos sintomas. No caso da Covid-19, especificamente, é que a gente não consegue ver a sustentação desse IgG e desse IgM nos exames de sangue de todos os pacientes, abrindo a possibilidade, pelo menos teórica, de que a gente pudesse ter uma reinfecção. Tá, então, peraí, então vamos deixar isso claro para o nosso telespectador. Quando você não... Vocês testando outros pacientes, ou paciente que já teve o Covid-19, você percebe que essa imunidade ela não fica lá o tempo todo, como uma espécie de exército de defesa, é isso? Exatamente. O que acontece na Covid é que os exércitos de defesas não seguem padrões, eles não aparecem e ficam ali firmes para defender. O que a gente vê é que alguns pacientes fazem defesas temporárias, apresentam exércitos temporários e que aqueles exércitos com o tempo somem. O que se estuda hoje em relação à Covid-19 é se existe um outro tipo de defesa que não seja relacionado a esses exércitos que comumente a gente investiga, que possa promover essa imunidade. Porque não são não são poucos os pacientes que não sustentam o IgG e o IgM, e nem é uma raridade a gente ter um paciente que, mesmo sem ter o IgG e o IgM, que já teve o Covid, apresentar novamente a doença. Tá. Doutora Renata, isso também significa dizer que quando surgir uma vacina, a gente vai ter que tomar mais de uma dose, vai ter que tomar doses de reforço para garantir proteção contra o Covid? Não necessariamente isso, a gente não sabe ainda como vai se basear uma possível vacina, um possível tratamento imunológico que possa existir contra o vírus, tá? Então, por exemplo, o H1N1, a gente vê uma revacinação constante. Você revacina várias vezes o paciente, o que é muito comum hoje no dia a dia da gente, já se tornou corriqueiro, mas não tem como a gente afirmar que isso também vai acontecer no caso da Covid-19. Pessoas que apresentam esse recontágio, novo contágio, reinfecção, elas têm a forma da Covid do mesmo jeito que ela veio antes, ou vem mais forte ou vem mais branda? Especificamente, em alguns estudos, eles se relacionam com formas até mais brandas. Essa paciente foi uma paciente que teve forma branda no primeiro momento e agora no segundo momento ela apresenta uma forma moderada, mas também tratável em ambiente domiciliar. Então, a paciente estável, ela não faz uma forma mais agressiva, uma forma que leve a UTI de urgência, pelo menos não no primeiro momento.
A capacidade, porém, no entanto, de contagiar pessoas, sendo esse paciente reinfectado, ela é normal, igual a qualquer outro. Isso a gente tem um exame, né, que foi realizado, um PCR, que mostra que sim, é normal, igualzinho ao que tinha anteriormente. Doutora Renata Beltrão, nós sabemos que a senhora é uma pessoa que acompanha muito, está ali na beira do leito, acompanhando o trabalho, o desenvolvimento dos seus pacientes, mas também está acompanhando as pesquisas internacionais que estão sendo feitas agora. Para os nossos telespectadores, como é que está o avanço da pesquisa no que diz respeito ao desenvolvimento de vacinas? Estamos longe de encontrar uma resposta? Tem várias promessas, as promessas iniciais da OMS chegavam a 3 anos, depois baixaram para 1 ano e 8 meses, já tem promessas para 6 meses, né? Mas são todas promessas, ainda não existe uma afirmação, né, mesmo real ou sólida de data para que isso aconteça. Nem do ponto de vista de vacina. Agora, de promessas de tratamento, a gente já tem algumas novas promessas de tratamento, como esse tratamento que vem sendo desenvolvido na Rússia, e os Estados Unidos também apontam outro antiviral importante para o tratamento. Doutora, nós estamos chegando aqui numa fase de retomada das atividades. O Piauí já está com o seu protocolo pronto, sem data, porém, em Brasília, por exemplo, hoje está abrindo igreja e parque. Em São Luís e Ceará já começaram a reabertura. Olhando para os dados, o que a senhora tem percebido e sentido em relação a esse movimento? Então, é uma coisa que a gente vai ter que passar, vai ter um momento que a gente vai ter que romper com esse isolamento social, né, com essa interrupção grande, e pelo menos no que tange aos serviços essenciais e uma assistência básica à população, é necessário fazer a abertura, sim, né, das nossas atividades. A gente tem que lembrar sempre que isso é muito particular, porque, por exemplo, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo começaram as epidemias um pouco mais cedo, né? E isso é baseado também na disponibilidade de leitos e na possibilidade que cada uma dessas cidades tem de ofertar assistência à sua população. Então, para o Piauí cai o mesmo pensamento, né, que isso tem que ser individualizado, que nós precisamos estudar município por município, né, cada um dentro da sua particularidade de acesso à saúde, de assistência, né, e de possibilidade de enfrentamento também. Tá certo. Doutora Renata Beltrão, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí, médica infectologista de Parnaíba, participando aqui do Jornal do Piauí. Muito obrigado mesmo. Nada, tchau, tudo de bom. Tudo de bom, doutora Renata?